Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que Deus nos presenteou. Hoje, quero te convidar para algo que vai transformar completamente o teu dia. Começar orando com o Pai Nosso. Esta oração que o próprio Jesus nos ensinou não é apenas um conjunto de palavras bonitas. É a chave mestra que abre as portas do céu a cada amanhecer. Quando abres os teus olhos e antes que a tua mente se encha com as preocupações do dia, há um momento sagrado esperando por ti. Um momento onde podes entregar tudo a Deus. Onde podes colocar nas suas mãos cada detalhe das próximas horas. O Pai Nosso é como o abraço mais perfeito que existe, porque em cada palavra há consolo, direção, provisão e esperança. Se hoje acordas com dúvidas, se o peso das tuas responsabilidades te angustia, se sentes que precisas de força sobrenatural para enfrentar este dia, então esta oração é para ti. Eu te convido a ficares comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui pode mudar não apenas a tua manhã, mas a tua vida inteira. Escreve nos comentários: entrego meu dia a Deus, e faz parte desta família de fé que a cada manhã decide colocar Deus em primeiro lugar. Prepara-te para sentir como a presença do Senhor enche cada canto do teu ser neste amanhecer. Começar o dia com o Pai Nosso é mais do que um hábito religioso. É uma decisão que marca a diferença entre viver pelas nossas forças ou caminhar no poder de Deus. Quando Jesus ensinou esta oração em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13, não estava a dar uma fórmula vazia, estava a entregar-nos o modelo perfeito de como falar com o Pai. Cada frase do Pai Nosso está carregada de propósito. Reconhece quem é Deus, entrega o controlo à sua vontade, pede provisão diária, busca perdão e clama por proteção. É a oração completa que cobre cada necessidade do ser humano. Quando oramos, Pai Nosso que estás nos céus, estamos a reconhecer que temos um Pai amoroso que nos cuida desde o seu trono eterno. Não estamos sozinhos a navegar este dia. Temos o Criador do Universo como o nosso Papá Celestial. E quando dizemos, santificado seja o teu nome, estamos a colocar Deus no lugar correto, acima de tudo e de todos. Começar assim amanhã é declarar que Ele é o centro da nossa vida. Esta oração não é apenas para recitar, é para viver e respirar. O poder de orar o Pai Nosso cada manhã reside no fato de que nos alinha com a vontade de Deus antes de tomarmos qualquer decisão. Quando dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, estamos a entregar os nossos planos, as nossas agendas, os nossos desejos às mãos do Senhor. Não estamos a pedir que Deus abençoe o que já decidimos fazer. Estamos a pedir conhecer e seguir o seu caminho perfeito. Esta é uma rendição formosa que traz paz ao coração. Muitas vezes começamos o dia cheios de ansiedade, porque queremos controlar cada resultado. Mas quando oramos o Pai Nosso, estamos a dizer: Senhor, hoje não é o meu dia, é o teu. Usa-me como quiseres. E quando pedimos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos a reconhecer que dependemos totalmente da sua provisão. Não do salário, não das nossas habilidades, mas sim da fidelidade de Deus, que promete suprir cada necessidade. Esta oração ensina-nos a viver o presente, a confiar que hoje haverá suficiente graça para hoje. Não precisamos carregar as preocupações de amanhã quando temos um Pai que cuida de nós agora mesmo neste instante. Mas o Pai Nosso não apenas pede, também nos transforma. Quando oramos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estamos a abrir o nosso coração à cura interior. Não podemos começar o dia a carregar ressentimentos, amarguras ou culpas do passado. O perdão que pedimos a Deus e o perdão que estendemos a outros são as chaves que abrem as portas da bênção.
E quando terminamos dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, estamos a pedir proteção espiritual, emocional e física para as horas que vêm. É um escudo de oração que cobre a nossa vida. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: esta é a confiança que temos ao aproximarmos-nos de Deus, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E não há oração mais alinhada com a sua vontade do que a que o próprio Jesus nos ensinou. Por isso, querido irmão, querida irmã, o Pai Nosso deve ser a primeira oração de cada manhã, porque nela está tudo o que precisamos para viver este dia com propósito, paz e vitória em Cristo. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nesta manhã aproximamo-nos de Ti com corações abertos e com fé sincera. Reconhecemos que Tu és o nosso Pai amoroso, aquele que nunca dorme nem se cansa de cuidar de nós. Obrigado por este novo dia que nos presenteaste, pela oportunidade de começar de novo, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Queremos colocar este dia nas Tuas mãos desde o primeiro momento. Antes de fazermos qualquer coisa, antes de falarmos com alguém, antes de tomarmos qualquer decisão, queremos falar contigo primeiro, porque sabemos que quando Te buscamos ao despertar, tudo o resto encontra o seu lugar correto. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Que tudo o que fizermos hoje honre o Teu nome, que as nossas palavras glorifiquem o Teu caráter, que as nossas ações reflitam o Teu amor. Ajuda-nos a viver de tal maneira que as pessoas vejam a Tua luz a brilhar através de nós. Venha o Teu reino às nossas vidas neste dia, que a Tua presença governe cada área do nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas decisões, as nossas relações. Não queremos viver governados pelo medo, pela ansiedade ou pelas preocupações do mundo. Queremos que a Tua paz, o Teu amor e a Tua sabedoria reinem em nós. Seja feita a Tua vontade neste dia, assim na terra como no céu. Rendemos os nossos planos diante de Ti, Pai. Se temos agendas que não vêm de Ti, muda-as. Se há caminhos que pensamos tomar, mas que não são Teus, fecha-os. Dá-nos discernimento para reconhecer a Tua voz por cima de todas as vozes que tentam confundir-nos. Queremos caminhar na Tua perfeita vontade, porque sabemos que ali encontramos propósito, paz e plenitude. Ajuda-nos a soltar o controle e confiar que Tu tens o melhor plano para cada situação que enfrentaremos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Reconhecemos que dependemos completamente de Ti para cada necessidade. Não apenas o alimento físico que precisamos para sustentar o nosso corpo, mas também o alimento espiritual que fortalece a nossa alma. Dá-nos hoje a Tua palavra, que é pão vivo. Dá-nos a fortaleza que vem da Tua presença. Dá-nos a graça suficiente para este dia. Confiamos em que Tu és o nosso provedor fiel, que nunca falhaste e nunca falharás. Para aqueles que hoje não sabem como vão pagar as suas contas, para os que se preocupam com o sustento da sua família, para os que enfrentam escassez, declaramos que o Deus que alimentou os israelitas no deserto com maná do céu continua a ser o mesmo. Ele proverá o necessário no tempo perfeito. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que a graça de hoje é suficiente para hoje e que amanhã terá a sua própria provisão. Perdoa-nos as nossas dívidas, Pai misericordioso. Sabemos que falhamos, que pecamos com as nossas palavras, pensamentos e ações. Pedimos-te perdão por cada vez que não te honramos, por cada momento em que escolhemos o nosso caminho em lugar do teu. Limpa o nosso coração, lava as nossas culpas, renova o nosso espírito. Que o sangue de Jesus nos purifique de toda a maldade e nos faça novos neste dia. Não queremos começar amanhã a carregar o peso da culpa ou do remorso. Queremos caminhar livres na Tua graça,
sabendo que em Cristo somos nova criação. E assim como tu nos perdoas, ajuda-nos também nós a perdoar aos nossos devedores. Pai, há pessoas que nos feriram, que nos traíram, que nos desiludiram. Hoje decidimos soltar essas ofensas e entregá-las nas tuas mãos. Não queremos viver prisioneiros do ressentimento. Ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoaste a nós. Senhor, liberta os nossos corações de toda a amargura, de todo o rancor, de toda a sede de vingança. Queremos amar como tu amas, perdoar como tu perdoas, restaurar como tu restauras. Há relações quebradas que precisam de cura. Há famílias divididas que necessitam de reconciliação. Há amizades perdidas que precisam ser restauradas. Que esta oração da manhã seja o ponto de partida para processos de perdão que trarão liberdade a muitos corações. Onde há ódio, permite que o teu amor entre. Onde há divisão, permite que a tua unidade prevaleça. Onde há dor, permite que a tua cura flua. Não nos deixes cair em tentação, Pai protetor. Sabemos que este dia trará desafios, que haverá momentos em que seremos tentados a reagir mal, a falar o que não devemos, a fazer o que não nos convém. Guarda-nos de cair nessas armadilhas. Fortalece a nossa vontade para escolher sempre o correto, o santo, o que te agrada. Livra-nos do mal, de todo o ataque do inimigo que queira roubar a nossa paz, matar a nossa esperança ou destruir o nosso gozo. Cobre as nossas vidas com o teu sangue precioso. Rodeia-nos com os teus anjos. Protege-nos de todo o perigo visível e invisível. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum plano do maligno tenha sucesso. Este dia é teu, Senhor, e caminhamos sob a tua autoridade e a tua cobertura. Pai Celestial, abençoa o nosso lar neste dia. Que cada pessoa que vive sob o nosso teto sinta a tua presença. Que haja paz em cada divisão, que o amor e o respeito sejam a linguagem que todos falamos. Guarda os nossos filhos onde quer que vão. Protege os seus passos no caminho para a escola. Cobre-os nas suas atividades, dá-lhes sabedoria nas suas decisões. Que cresçam conhecendo o teu amor e caminhando nos teus caminhos. Fortalece os matrimônios, renova o compromisso entre esposos, restaura a comunicação. Pai, abençoa as mães e os pais que hoje se levantam preocupados com os seus filhos. Dá-lhes paz para saberem que tu os cuidas melhor do que eles próprios podem fazê-lo. Para aqueles que anseiam ser pais e ainda não o são, dá-lhes esperança e fortaleza na espera. Que o teu tempo perfeito se cumpra nas suas vidas. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia. Dá-nos excelência em tudo o que fizermos, criatividade nos projetos que enfrentarmos, sabedoria nas decisões que tomarmos. Que sejamos testemunho do teu amor no nosso ambiente laboral. Que o nosso trato com colegas e chefes reflita o teu caráter. Para aqueles que hoje procuram emprego, abre portas que ninguém pode fechar. Conecta as pessoas corretas. Prepara as oportunidades perfeitas. Que ninguém termine este dia sem esperança de provisão. Tu és o Deus que sustenta, o que multiplica, o que provê abundantemente. Confiamos na tua fidelidade na área financeira e laboral das nossas vidas. Ajuda-nos a trabalhar com diligência, mas sem ansiedade. Com esforço, mas sem esquecer que a bênção vem de ti. Pai, derrama saúde sobre os nossos corpos neste dia. Toca com o teu poder curador cada pessoa que está doente, que sofre dor, que enfrenta um diagnóstico difícil. Que a tua mão restauradora traga alívio, que a tua presença traga consolo, que a tua palavra traga fé. Para aqueles que hoje têm consultas médicas, que os resultados sejam favoráveis. Para aqueles em tratamentos, que vejam melhoria. Para aqueles em hospitais, que experimentem a tua companhia em cada momento. Sara não apenas o corpo, mas também a alma.
Há feridas emocionais que doem mais do que as físicas, há cicatrizes do passado que precisam do teu toque curador. Restaura os corações partidos, consola os aflitos, levanta os caídos. Que ninguém termine este dia sem sentir que tu te preocupas com a sua dor. Guarda a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedades paralisantes, de temores infundados. Enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas, com esperança. Que hoje pensemos no que é verdadeiro, no que é honroso, no que é justo. Senhor, protege as nossas emoções neste dia. Sabemos que haverá momentos que nos desafiarão, situações que tentarão roubar-nos a paz, pessoas que talvez nos irritem. Ajuda-nos a responder com o teu amor e não com a nossa carne. Que as emoções não nos dominem, mas sim que o Espírito Santo governe as nossas reações. Quando chegar a raiva, lembra-nos de sermos lentos para a ira. Quando chegar a tristeza, lembra-nos que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Quando chegar o medo, lembra-nos que não nos deste espírito de covardia, mas sim de poder, amor e domínio próprio. Guarda as nossas palavras hoje. Pai, que a nossa boca seja fonte de bênção e não de maldição. Que saibamos quando falar e quando calar. Que as nossas palavras edifiquem, animem, consolem e tragam esperança. Livra-nos da queixa, da fofoca, da crítica destrutiva. Ajuda-nos a falar com graça, com verdade, com amor. Que tudo o que saia dos nossos lábios honre o teu nome e abençoe quem nos ouve. Ensina-nos a usar a nossa língua para orar. Pai, guia cada decisão que tenhamos de tomar hoje. Desde as mais pequenas até as mais importantes, queremos que tu dirijas os nossos passos. Dá-nos clareza mental para pensar com sabedoria, paz no coração para confirmar a tua vontade e valor para agir segundo a tua direção. Que não tomemos decisões baseadas no medo, na pressão de outros ou nos nossos próprios desejos egoístas. Que cada escolha esteja alinhada com o teu propósito para as nossas vidas. Para aqueles que hoje enfrentam decisões difíceis, que têm de escolher entre vários caminhos, que estão em encruzilhadas importantes, dá-lhes paz sobrenatural. Que o teu Espírito Santo lhes fale claramente, que os sinais sejam evidentes, que não haja confusão. Fecha as portas que não devem abrir-se e abre amplamente as que correspondem à tua perfeita vontade. Senhor, abençoa os nossos estudos. Para estudantes que hoje têm exames, dá-lhes memória e clareza. Para professores que ensinam, dá-lhes paciência e criatividade. Que o aprendizado seja frutífero e proveitoso. Pai, protege os nossos deslocamentos neste dia. Guarda-nos no caminho, no transporte, na rua, que haja anjos ao nosso redor a cuidar de cada passo. Livra-nos de acidentes, de perigos, de toda a violência, que saiamos bem e regressemos a casa com paz. Cobre cada veículo, cada trajeto, cada viagem com a tua proteção. Para aqueles que viajam longas distâncias hoje, sê tu o seu companheiro de caminho. Para aqueles em voos, que cheguem seguros ao seu destino. Para aqueles que caminham por ruas perigosas, sê tu o seu escudo e proteção. Senhor, toca as nossas finanças com a tua bênção. Ajuda-nos a administrar sabiamente o que nos deste, a sermos bons mordomos dos teus recursos. Dá-nos contentamento em toda a situação, mas também provisão para cada necessidade. Multiplica o pouco, como multiplicaste os pães e os peixes. Abre fontes de rendimento inesperadas, que nunca nos falte o necessário. E onde há abundância, ensina-nos a sermos generosos com os que têm menos. Livra-nos da cobiça, do amor ao dinheiro. Pai, abençoa aqueles que hoje enfrentam problemas legais, processos judiciais, situações de injustiça. Que a verdade prevaleça, que a justiça se faça, que o teu favor se manifeste.
Para os inocentes acusados injustamente, sê tu o seu defensor. Para aqueles que esperam sentenças, que os resultados sejam favoráveis, que a tua mão mova cada situação legal para a resolução correta. Senhor, consola aqueles que hoje estão de luto, que perderam um ente querido, que enfrentam a ausência de alguém amado. Sê tu o seu consolador, o seu refúgio, a sua fortaleza, que no meio da dor encontrem a tua paz que ultrapassa todo o entendimento. Abraça os seus corações partidos, seca as suas lágrimas e lembra-lhes que a morte não é o final para aqueles que creem em ti. Há esperança de vida eterna, há promessa de reencontro. Pai, fortalece os matrimônios que estão em crise, onde a distância traz proximidade, onde a frieza renova o amor, onde há conflito traz paz e entendimento. Ajuda os casais a lembrarem-se do porquê se uniram, a valorizarem o que têm, a lutarem pela sua relação. Que o orgulho seja vencido pela humildade. Senhor, abençoa os idosos, que este dia lhes traga dignidade, cuidado, companhia e amor. Que não se sintam esquecidos nem sozinhos. Que os seus anos de experiência sejam valorizados, que a sua sabedoria seja ouvida, que a sua presença seja apreciada. Dá-lhes saúde, paz e alegria. Para aqueles em lares ou que vivem sozinhos, envia pessoas que os visitem, que lhes mostrem carinho. Pai, cuida das crianças, de cada pequeno que hoje sai à rua, vai à escola, brinca no parque. Protege-os de todo o mal, de toda a pessoa mal intencionada, de todo o perigo. Que cresçam saudáveis, felizes e seguros. Levanta adultos responsáveis que cuidem deles, que os protejam, que lhes ensinem os teus caminhos. Que nenhuma criança sofra abuso, abandono ou negligência. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, paramédicos, terapeutas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar efetivamente, compaixão para cuidar amorosamente. Que sejam instrumentos da tua cura. Protege-os também a eles, dá-lhes descanso, renova as suas forças, que não se esgotem na sua nobre tarefa, mas sim que encontrem satisfação. Pai, ajuda aqueles que lutam contra vícios, que este seja o dia em que decidem procurar ajuda, em que dão o primeiro passo para a liberdade. Quebra as correntes que os prendem, liberta as suas mentes do poder do vício, restaura as suas vidas. Envia pessoas que os apoiem, programas que os ajudem, recursos de que precisam. Que encontrem em ti a força para vencer o que os tem dominado. Senhor, abençoa os solitários, aqueles que hoje acordarão sem ninguém com quem falar, sem ninguém que lhes pergunte como estão. Que sintam a tua companhia, que percebam a tua presença, que saibam que não estão sozinhos. Envia amigos sinceros às suas vidas, conexões reais, relações que abençoem. Que a solidão não se transforme em depressão, mas sim em tempo de intimidade contigo. Pai, fortalece os empreendedores que hoje enfrentam desafios nos seus negócios. Dá-lhes ideias inovadoras, estratégias efetivas, conexões proveitosas. Que as suas empresas prosperem, que gerem emprego, que sejam bênção para muitos. Protege as suas finanças, multiplica os seus recursos e abençoa o trabalho das suas mãos. Ajuda-os a manter a integridade nos negócios. Senhor, abençoa os missionários. Aqueles que deixaram a sua terra para levar o teu evangelho a outros lugares. Protege-os em países distantes, supre todas as suas necessidades, dá-lhes fruto na sua tarefa. Que não se desanimem perante as dificuldades, que a sua fé permaneça firme, que vejam vidas transformadas pelo teu poder. Cobre as suas famílias com a tua paz. Pai, ajuda aqueles que enfrentam depressão e ansiedade. Que este dia sintam um raio de esperança, um momento de alívio. Toca as suas mentes com a tua paz, os seus corações com o teu amor.
Ajuda-os a procurar ajuda profissional sem sentir vergonha. Levanta terapeutas cristãos que os guiem, amigos compreensivos que os apoiem. Que saibam que a sua luta não os torna menos valiosos aos teus olhos. Tu entendes as suas batalhas internas e caminhas com eles em cada momento escuro. Senhor, abençoa os líderes espirituais, pastores, ministros, conselheiros que servem o teu povo. Dá-lhe sabedoria para guiar, compaixão para consolar, valentia para falar a tua verdade. Protege-os das críticas injustas, do desânimo, do esgotamento. Renova a sua paixão por ti e pela tua obra, que as suas famílias também sejam abençoadas. Pai, toca os corações daqueles que estão longe de ti. Que este dia algo os faça lembrar do teu amor. Que alguém lhes fale de ti. Que o teu espírito os inquiete. Atrai para ti os que se afastaram. Desperta sede espiritual nos que vivem indiferentes. Que regressem à casa, ao lar da tua presença, onde são esperados com braços abertos. Não permitas que ninguém se perca eternamente. Senhor, abençoa as nossas amizades, que tenhamos relações saudáveis, sinceras e edificantes. Afasta de nós as pessoas tóxicas que apenas trazem dor e confusão. Rodeia-nos de amigos que nos aproximem de ti, que nos animem na fé, que caminhem conosco nas boas e nas más. Ajuda-nos também a sermos bons amigos, fiéis, leais, compreensivos. Pai, abençoa os que servem em silêncio, aqueles que limpam, que cozinham, que organizam, que trabalham nos bastidores. Que saibam que tu vês a sua tarefa, que nada passa despercebido aos teus olhos. Que o seu trabalho seja valorizado e que encontrem satisfação em servir. Senhor, guarda os nossos sonhos e metas, que as aspirações que temos sejam conforme a tua vontade. Se há sonhos que não vêm de ti, ajuda-nos a soltá-los. Se há metas que tu colocaste no nosso coração, dá-nos a constância para persegui-las. Que não desistamos perante os obstáculos, que não percamos a fé nos tempos de espera. Tu cumpres o que prometes e nada é impossível para ti. Pai, ajuda-nos a viver este dia com gratidão. Que agradeçamos pelo que temos e não nos queixemos pelo que falta. Que vejamos as bênçãos nas coisas pequenas. O ar que respiramos, a água que bebemos, a comida na nossa mesa, o teto sobre a nossa cabeça. Que a gratidão seja a linguagem do nosso coração desde que amanhece até que anoitece. Senhor, abençoa as famílias, cada lar representado nesta oração. Que haja amor genuíno, respeito mútuo, comunicação aberta. Que os problemas se resolvam com sabedoria, que os conflitos se superem com paciência, que cada família seja um pedacinho do céu aqui na terra. Pai Celestial, entregamos-te este dia completo. Cada hora, cada minuto, cada segundo. Queremos vivê-lo para a tua glória, caminhando na tua presença, guiados pelo teu Espírito. Que ao terminar este dia, possamos olhar para trás e ver a tua mão em cada detalhe. Que durmamos em paz, sabendo que te colocamos em primeiro lugar desde o amanhecer, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tu tens o controle de tudo, tu governas sobre tudo, tu mereces toda a honra. Não dependemos das nossas forças, mas sim do teu poder. Não confiamos na nossa sabedoria, mas sim na tua direção. Este dia é teu, Senhor, e nós somos teus. Faz-nos instrumentos da tua paz, embaixadores do teu amor, testemunhas da tua fidelidade. Que quem nos vir hoje possa ver algo de ti refletido em nós. Que as nossas vidas sejam cartas vivas que falem da tua bondade. Amamo-te, Pai, e entregamos-te este dia com total confiança. Senhor, abençoa os momentos de descanso que teremos hoje. Que saibamos quando parar, quando respirar fundo, quando fazer uma pausa,
Não permitas que a pressa nos consuma, que a pressão nos roube a paz, que a produtividade se converta em ídolo. Ensina-nos o ritmo correto entre trabalhar e descansar, entre fazer e ser, entre servir e receber. Que encontremos equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Que não descuidemos a nossa saúde pelo trabalho, nem a nossa família pelas ocupações. Pai, toca o nosso corpo físico, fortalece os nossos músculos, renova a nossa energia, restaura as nossas células, que cada órgão funcione corretamente, que cada sistema do nosso corpo opere em harmonia. Onde há dor, traz alívio. Onde há doença, traz cura. Onde há fraqueza, traz fortaleza. Somos templo do Teu Espírito Santo e queremos cuidar bem deste corpo que nos deste. Ajuda-nos a tomar decisões saudáveis. Senhor, abençoa a nossa alimentação, que tenhamos o necessário para comer hoje. Para aqueles que têm abundância, ensina-lhes a partilhar. Para aqueles que mal têm, multiplica o seu pouco. Que agradeçamos por cada dentada, que não desperdicemos nada, que valorizemos o alimento. Sara qualquer distúrbio alimentar, qualquer relação pouco saudável com a comida. Ajuda-nos a comer com moderação, com gratidão, com consciência. Pai, abençoa os nossos talentos e dons. Ajuda-nos a descobrir para que nos criaste, qual é o nosso propósito único. Não permitas que enterremos os nossos talentos por medo ou insegurança. Dá-nos valentia para usar o que nos deste, oportunidades para desenvolvê-lo, plataformas para expressá-lo. Que os nossos dons sejam usados para abençoar outros e glorificar o Teu nome. Senhor, guarda a nossa vista. O que virmos hoje, que seja edificante e não destrutivo. Protege-nos de imagens que contaminam, de conteúdos que corrompem. Ajuda-nos a sermos seletivos com o que permitimos entrar pelos nossos olhos. Pai, guarda o nosso ouvido. As palavras que ouçamos hoje, que nos edifiquem e não nos destruam. Ajuda-nos a não ouvir fofocas, a não participar em conversas destrutivas, a afastarmos-nos de vozes negativas. Que sintonizemos o nosso ouvido espiritual para ouvir a Tua voz por cima de todo o ruído do mundo. Senhor, abençoa a nossa criatividade. Para artistas, músicos, escritores, designers, que a inspiração flua. Que possam criar obras que glorifiquem o Teu nome, que expressem beleza, que toquem corações. Que a sua arte seja ponte entre o céu e a terra. Pai, ajuda-nos a sermos pessoas de palavra, que cumpramos o que prometemos, que sejamos confiáveis, que a nossa palavra tenha valor. Se dissemos que faríamos algo, ajuda-nos a fazê-lo. Se fizemos um compromisso, ajuda-nos a honrá-lo. Que a nossa integridade seja inquebrantável. Senhor, abençoa as nossas redes sociais. Ajuda-nos a usá-las com sabedoria, sem cair na comparação, sem buscar validação constante. Que publiquemos conteúdo que edifique. Pai, protege a nossa reputação. Guarda-nos de falsas acusações, de mal-entendidos, de fofocas destrutivas. Se alguém fala mal de nós, que a verdade venha à luz. Se cometemos erros, dá-nos humildade para reconhecê-los e emendá-los. Que a nossa conduta seja sempre honrosa diante de todos. Senhor, abençoa os nossos animais de estimação, esses seres que Tu criaste e que nos acompanham fielmente, que tenham saúde, que sejam bem cuidados, que nos tragam alegria. Ajuda-nos a sermos responsáveis com eles, a tratá-los com amor. Pai, toca a área das nossas finanças uma vez mais, com maior profundidade. Onde há dívidas, envia estratégias para pagá-las. Onde há má gestão do dinheiro, traz disciplina. Onde há escassez, abre fontes de provisão. Ensina-nos a dizimar fielmente, a ofertar com alegria, a dar com generosidade. Que o dinheiro não seja o nosso amo, mas sim o nosso servo.
Senhor, abençoa os professores que educam os nossos filhos, dá-lhes paciência infinita, sabedoria pedagógica, amor pela sua vocação. Pai, protege os adolescentes. Esta etapa tão difícil, cheia de mudanças, pressões e decisões importantes, que não se desviem do caminho correto, que resistam às más influências, que escolham bem os seus amigos. Dá-lhes identidade firme em ti, que saibam quem são e de quem são. Protege-os de drogas, de relações tóxicas, de tudo o que possa prejudicá-los. Senhor, abençoa os universitários, que estudem com propósito, que aprendam com paixão, que se preparem com excelência. Protege-os das tentações do campus, de filosofias que negam a tua existência, de estilos de vida destrutivos. Que a sua fé não apenas sobreviva, mas sim que cresça durante estes anos formativos. Pai, ajuda os recém-formados que procuram o seu primeiro emprego, que encontrem oportunidades de acordo com a sua preparação, que as portas se abram, que possam começar a construir o seu futuro profissional. Senhor, abençoa os que estão perto de se reformar, que esta nova etapa seja de gozo e não de ansiedade, de plenitude e não de vazio. Pai, toca os corações dos jovens que estão a escolher carreira, que tomem decisões sábias, que escolham não apenas pelo dinheiro, mas sim pelo propósito, que descubram para que os criaste. Guia-os para profissões onde possam fazer diferença no mundo. Senhor, abençoa os que trabalham na construção. Protege-os de acidentes, de quedas, de todo o perigo, que regressem sãos às suas casas. Pai, abençoa os que trabalham no campo, os agricultores, os pecuaristas, os que semeiam e colhem, que a terra seja fértil, que as chuvas cheguem a tempo, que as colheitas sejam abundantes. Abençoa o fruto do seu trabalho. Senhor, abençoa os pescadores. Que os mares sejam generosos, que as redes se encham, que regressem ao porto seguros. Pai, abençoa os motoristas e transportadores, que conduzam com cuidado, que cheguem bem a cada destino, que sejam protegidos em cada viagem. Senhor, abençoa os vendedores e comerciantes, que tenham clientes, que as suas vendas prosperem. Pai, abençoa os que trabalham em atendimento ao cliente, que tenham paciência com pessoas difíceis, que saibam resolver problemas efetivamente, que mantenham uma atitude positiva mesmo quando é complicado. Senhor, abençoa os cozinheiros e empregados de mesa, que trabalhem com higiene, com dedicação, com criatividade, que o alimento que preparam nutra bem quem o consome. Pai, abençoa os funcionários de limpeza. A sua tarefa é essencial, embora às vezes invisível, que sejam valorizados, respeitados, bem remunerados. Que encontrem dignidade no seu trabalho. Senhor, abençoa os trabalhadores da saúde que estão em turnos noturnos neste momento, que tenham energia, que possam ajudar efetivamente cada paciente, que depois descansem bem. Pai, abençoa os polícias e militares que nos protegem, que hajam com justiça, com integridade, com valentia. Protege-os também a eles enquanto protegem outros. Senhor, abençoa os bombeiros que arriscam as suas vidas, que tenham as ferramentas necessárias, a capacitação adequada. Pai, abençoa os paramédicos e socorristas. Em momentos de emergência, que hajam com rapidez e precisão, que sejam instrumentos de salvação de vidas. Senhor, abençoa os voluntários que servem na sua comunidade, que a sua generosidade seja recompensada, que encontrem satisfação em dar sem esperar nada em troca. Pai, abençoa os que trabalham com pessoas com deficiência, que tenham paciência especial, amor extraordinário, sensibilidade única, que sejam anjos terrestres para estes seres preciosos. Senhor,
Abençoa os assistentes sociais, que não se esgotem perante tanta dor que veem diariamente, que encontrem fortaleza para continuar a ajudar, que vejam mudanças positivas nas vidas que tocam. Pai, abençoa os advogados que defendem a justiça, que não se corrompam, que permaneçam íntegros, que lutem pelo correto mesmo quando é difícil. Senhor, abençoa os juízes, que as suas sentenças sejam justas, imparciais, sábias, que administrem justiça com retidão e não com favoritismo. Pai, abençoa os psicólogos e terapeutas, que tenham sabedoria para ajudar a curar mentes e corações feridos, que sejam compassivos, profissionais, efetivos. Senhor, abençoa os veterinários que cuidam dos animais, que tratem com amor cada criatura, que tenham o conhecimento necessário para curar. Pai, abençoa os engenheiros e arquitetos, que os seus desenhos sejam seguros, funcionais, belos, que construam estruturas que sirvam bem à humanidade. Senhor, abençoa os cientistas e investigadores, que as suas descobertas beneficiem a humanidade, que o seu trabalho avance o conhecimento, que usem a ciência para o bem e não para o mal. Pai, abençoa os jornalistas honestos, que investiguem a verdade, que a relatem com integridade, que não se vendam ao melhor proponente, que sejam luz no meio da desinformação. Senhor, abençoa os programadores e tecnólogos, que criem ferramentas úteis, que protejam a privacidade das pessoas, que usem o seu conhecimento técnico eticamente. Pai, abençoa os líderes das nações, que governem com sabedoria, que busquem o bem comum, que sejam servos do povo e não tiranos, que as suas decisões tragam prosperidade e paz. Senhor, abençoa os legisladores, que criem leis justas que protejam o fraco, que castiguem o culpado, que promovam o bem-estar social. Pai, abençoa os diplomatas, que sejam construtores de pontes entre nações, que promovam a paz, que evitem conflitos. Senhor, protege as nações que estão em guerra, que cesse a violência, que prevaleça a paz, que os líderes busquem soluções pacíficas. Tem misericórdia dos civis inocentes apanhados no meio do conflito. Pai, abençoa os refugiados e deslocados, que encontrem lugares seguros, que sejam recebidos com compaixão, que possam reconstruir as suas vidas. Senhor, abençoa os perseguidos por causa da fé, fortalece-os, protege-os, dá-lhes valentia para se manterem firmes, que o seu testemunho brilhe ainda mais no meio da adversidade. Pai, abençoa os prisioneiros que estão arrependidos, que encontrem perdão, restauração, uma segunda oportunidade, que os seus corações sejam transformados, que ao saírem sejam pessoas novas. Senhor, protege as crianças em orfanatos, que encontrem famílias amorosas que as adotem, que não cresçam sentindo que ninguém as quer, que conheçam o teu amor paternal. Pai, abençoa as mães solteiras que lutam dia a dia. Multiplica os seus recursos, renova as suas forças, envia-lhes ajuda prática, que não se sintam sozinhas nesta batalha. Senhor, abençoa os pais solteiros, que tenham sabedoria para serem pai e mãe ao mesmo tempo, que os seus filhos não sofram pela ausência do outro progenitor. Pai, abençoa os casais que não podem ter filhos, consola a sua dor, abre os seus ventres se for a tua vontade, ou guia-os para a adoção, que encontrem plenitude de uma forma ou de outra. Senhor, abençoa as mulheres grávidas, que tenham gravidezes saudáveis, partos sem complicações, bebés saudáveis, que desfrutem desta etapa com gozo e não com temor. Abençoa os recém-nascidos, que cresçam fortes, saudáveis, amados, que os seus pais saibam criá-los com sabedoria, que desde pequenos conheçam o teu amor. Senhor, abençoa as famílias que estão a passar por processos de adoção,
Que os trâmites se agilizem, que tudo corra bem, que em breve possam abraçar a criança que esperam. Pai, sara os ventres estéreis. Tu que abriste a matriz de Sara, de Ana, de Isabel, podes fazê-lo novamente. Que haja testemunhos de milagres de fertilidade. Senhor, abençoa os médicos especialistas em fertilidade, que tenham sucesso nos seus tratamentos, que possam ajudar muitos casais a cumprirem o seu sonho de serem pais. Pai, abençoa as avós e os avós, que desfrutem dos seus netos, que tenham saúde para os verem crescer, que sejam fonte de sabedoria e amor na família. Senhor, protege as crianças que sofrem abuso. Revela as situações ocultas, protege os inocentes, castiga os culpados, que nenhuma criança sofra em silêncio. Pai, sara as vítimas de abuso, o trauma que carregam, as cicatrizes emocionais, as memórias dolorosas, que o teu amor cure o que está partido, que restaure o que foi violado. Senhor, abençoa os terapeutas que trabalham com vítimas de trauma, que tenham as ferramentas corretas, a sensibilidade necessária, a paciência requerida. Pai, protege as mulheres que estão em relações abusivas, dá-lhes valentia para sair, recursos para escapar, apoio para se reconstruírem, que quebre o ciclo de violência. Senhor, transforma os abusadores, que reconheçam o seu mal, que se arrependam genuinamente, que busquem ajuda para mudar. Pai, abençoa os matrimônios jovens, que construam bases sólidas, que aprendam a comunicar-se efetivamente, que cresçam juntos em amor e fé. Senhor, abençoa os matrimônios de muitos anos, que renovem o seu amor, que continuem a escolher-se cada dia, que terminem as suas vidas juntos e felizes. Pai, abençoa os que estão a procurar parceiro, que não se apressem, que esperem em Ti, que encontrem a pessoa correta. Senhor, protege os que estão em relações de namoro, que mantenham pureza, que estabeleçam limites saudáveis, que se conheçam bem antes de casar. Pai, abençoa os que estão a planear o seu casamento. Que seja um dia lindo, que tudo corra bem, que comecem o seu matrimônio com a Tua bênção. Senhor, abençoa os recém-casados. Que o primeiro ano seja de ajuste, mas não de conflito, de aprendizagem, mas não de dor. Pai, restaura os matrimônios que estão à beira do divórcio, que encontrem razões para lutar, que se lembrem do porquê se apaixonaram, que Te busquem juntos. Senhor, consola os divorciados, sara os seus corações partidos, liberta-os de amargura, ajuda-os a perdoar e seguir em frente. Pai, abençoa os que estão a casar-se pela segunda vez, que desta vez seja diferente, que tenham aprendido com os erros passados, que construam melhor. Senhor, abençoa as segundas famílias, onde há filhos de diferentes uniões, que haja harmonia, aceitação, amor genuíno, que se convertam em verdadeiras famílias. Pai, abençoa os irmãos, que se deem bem, que se apoiem mutuamente, que sejam amigos toda a vida. Senhor, sara as relações quebradas entre irmãos, onde há brigas antigas, rancores profundos, distanciamentos prolongados. Traz reconciliação. Pai, abençoa a relação entre sogras e noras, que haja respeito mútuo, compreensão, carinho genuíno, que não haja conflitos que dividam famílias. Senhor, abençoa a relação entre genros e sogros, que se respeitem, se apreciem, se ajudem mutuamente. Pai, abençoa os cunhados, que sejam amigos, que se deem bem, que contribuam para a harmonia familiar. Senhor, abençoa os primos, que cresçam juntos, que se apoiem, que mantenham a união familiar. Pai, abençoa as reuniões familiares, que sejam momentos de alegria e não de tensão, de reconciliação e não de conflito. Senhor, ajuda as famílias disfuncionais, quebra padrões geracionais de dor,
sara feridas profundas, restaura o que está quebrado. Pai, abençoa os filhos que cuidam de pais idosos, que tenham paciência, que não se esgotem, que encontrem ajuda quando precisam. Senhor, abençoa os que estão longe da sua família, que a distância não quebre os laços, que se mantenham conectados, que os reencontros sejam em breve. Pai, consola os que perderam os seus pais, o vazio que sentem, as memórias que guardam, o amor que permanece. Senhor, consola os pais que perderam filhos, uma dor inimaginável, uma ordem natural invertida. Sê tu o seu consolo, o seu sustento, a sua esperança. Pai, abençoa as famílias multiculturais, que as diferenças sejam riqueza e não conflito, que aprendam uns dos outros. Senhor, abençoa as famílias multilingües, que transmitam ambos os idiomas às novas gerações, que mantenham as suas raízes culturais. Pai, abençoa as famílias que estão a migrar, que a adaptação ao novo país seja mais fácil do que esperado, que encontrem oportunidades, que não percam a sua identidade. Senhor, protege os indocumentados, que encontrem caminhos legais para regularizar a sua situação, que não vivam em medo constante. Pai, abençoa os que trabalham a ajudar imigrantes, advogados, assistentes sociais, voluntários, que tenham sucesso nos seus casos. Senhor, abranda os corações para com os estrangeiros. Que haja mais compaixão e menos xenofobia, mais ajuda e menos discriminação. Pai, abençoa as comunidades multiculturais. Que a diversidade seja celebrada, que todos se sintam bem-vindos, que haja verdadeira integração. Senhor, abençoa os tradutores e intérpretes, que quebrem barreiras de comunicação, que facilitem o entendimento entre culturas. Pai, abençoa os que ensinam segundos idiomas, que abram portas de oportunidade para os seus estudantes. Senhor, abençoa os estudantes de idiomas, que aprendam rápido, que percam o medo de falar, que usem o seu novo idioma para o bem. Pai, abençoa os que trabalham na tradução da Bíblia, que levem a tua palavra a grupos étnicos que ainda não a têm no seu idioma. Senhor, abençoa os linguistas que documentam idiomas em perigo de extinção, que preservem a riqueza linguística da humanidade. Pai, damos-te graças pela diversidade de línguas, culturas, etnias que criaste. Que aprendamos a valorizar estas diferenças. Senhor, abençoa este dia desde o seu início até o seu fim. Que caminhemos conscientes da tua presença em cada momento. Pai, ajuda-nos a refletir o teu amor em cada interação. Que sejamos bênção onde quer que formos. Senhor, que este dia sirva para nos aproximarmos mais de ti. Que ao terminar a jornada estejamos mais perto do céu do que quando começamos. Pai, aceita esta oração que elevamos com fé. Sabemos que tu ouves e respondes segundo a tua perfeita vontade. Senhor, obrigado por permitires que comecemos este dia a falar contigo primeiro. Obrigado por ouvires cada palavra, cada súplica, cada louvor. Que a nossa fé se fortaleça ao orar, que a nossa esperança se renove ao buscar o teu rosto. Pai, ajuda-nos a manter uma atitude de oração durante todo o dia. Que não oremos apenas de manhã, mas sim que caminhemos em constante comunhão contigo. Senhor, que no final deste dia possamos testemunhar que tu estiveste conosco em cada momento. Que vejamos a tua mão a guiar-nos, a proteger-nos, a prover. Pai, prepara os nossos corações para o que este dia trará. Sejam surpresas agradáveis ou desafios inesperados, que estejamos prontos. Senhor, dá-nos flexibilidade quando os planos mudarem, paciência quando as coisas se atrasarem, paz quando chegar o caos. Pai, que vivamos hoje com a eternidade em mente. Que tomemos decisões não apenas pensando no agora, mas sim no impacto eterno. Senhor, abençoa a nossa criatividade e pensamento inovador.
Que nos ocorram soluções para problemas que parecem impossíveis. Dá-nos ideias frescas, perspectivas novas, abordagens diferentes. Pai, ajuda-nos a sermos mais do que simples repetidores do que outros fazem. Que deixemos a nossa marca única neste mundo, que contribuamos com algo original, que sejamos inovadores no nosso campo. Senhor, abençoa a nossa intuição espiritual, que saibamos discernir entre o que vem de Ti e o que vem de outras fontes, que possamos detectar quando algo não está bem, embora não saibamos explicar por quê. Pai, afina a nossa sensibilidade ao Teu Espírito, que percebamos os Teus sussurros, que obedeçamos às Tuas indicações, que sigamos a Tua guia. Senhor, ajuda-nos a sermos mais observadores, que notemos a pessoa que precisa de um sorriso, que vejamos a oportunidade de ajudar, que percebamos quando alguém está a sofrer em silêncio. Pai, abençoa a nossa memória, que recordemos o importante e esqueçamos o que nos faz mal, que não esqueçamos as promessas que Tu nos fizeste. Senhor, ajuda-nos a lembrar das bênçãos passadas nos momentos de dúvida presente. Que os testemunhos da Tua fidelidade anterior fortaleçam a nossa fé hoje. Pai, abençoa a nossa capacidade de aprender. Que cada experiência, boa ou má, nos ensine algo valioso. Que sejamos sábios para extrair lições de cada situação. Senhor, ajuda-nos a não cometer os mesmos erros repetidamente. Que aprendamos com os nossos fracassos, que cresçamos com os nossos erros. Pai, abençoa a nossa capacidade de nos perdoarmos a nós mesmos. Muitas vezes somos mais duros conosco do que Tu és. Ajuda-nos a soltar a culpa quando já nos perdoaste. Senhor, liberta-nos da autocrítica destrutiva. Pai, abençoa a nossa autoestima, que saibamos o nosso valor em Ti, que não dependamos da validação externa. Senhor, ajuda-nos a vermos-nos como Tu nos vês, amados, valiosos, com propósito. Que não nos comparemos constantemente com outros. Pai, abençoa a nossa autenticidade. Que não tenhamos de fingir ser alguém que não somos. Que nos sintamos confortáveis na nossa própria pele. Senhor, liberta-nos da necessidade de impressionar outros. Que vivamos para Te agradar a Ti, não às pessoas. Pai, abençoa a nossa vulnerabilidade. Que possamos mostrar-nos tal como somos, sem medo da rejeição. Senhor, ajuda-nos a sermos reais num mundo de aparências. Que tenhamos o valor de admitir quando não sabemos, quando precisamos de ajuda, quando estamos a lutar. Senhor, abençoa a nossa capacidade de adaptação. Num mundo que muda constantemente, ajuda-nos a sermos flexíveis sem perder os nossos princípios. Pai, dá-nos sabedoria para saber o que manter firme e o que podemos ajustar. Que não sejamos tão rígidos que nos quebremos, nem tão flexíveis que percamos forma. Senhor, abençoa a nossa resistência, que possamos levantar-nos cada vez que caímos, que não desistamos perante o primeiro obstáculo. Pai, fortalece a nossa tenacidade, que terminemos o que começamos, que não deixemos projetos a meio, que sejamos persistentes. Senhor, abençoa a nossa disciplina, que façamos o que devemos fazer mesmo quando não temos vontade. Pai, ajuda-nos a desenvolver bons hábitos, que as decisões corretas se tornem automáticas com o tempo. Pai, abençoa a nossa pontualidade, que respeitemos o tempo dos outros chegando quando dissemos: Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas confiáveis. Que quando dizemos sim, seja sim, e quando dizemos não, seja não. Pai, abençoa a nossa reputação, que se construa sobre bases sólidas de integridade e honestidade. Senhor, protege o nosso bom nome, que vivamos de tal maneira que as acusações falsas não encontrem sustento. Pai, abençoa a nossa influência, que usemos qualquer plataforma que tenhamos para o bem e não para o mal. Senhor,
que se tivermos seguidores nas redes sociais, os inspiremos positivamente. Que se tivermos funcionários, os tratemos justamente. Pai, ajuda-nos a sermos líderes servos, que lideremos com o exemplo, não apenas com palavras. Senhor, abençoa aqueles que nos lideram, que tenham sabedoria celestial, que busquem a Tua direção nas suas decisões. Pai, protege os nossos líderes da corrupção, que mantenham a sua integridade, mesmo quando ninguém está a olhar. Senhor, abençoa os que tomam decisões que nos afetam, que pensem no bem comum e não apenas em interesses pessoais. Pai, abençoa a nossa submissão à autoridade legítima, que respeitemos os que estão em posições de liderança. Senhor, dá-nos discernimento para saber quando obedecer e quando é necessário resistir ordens injustas. Pai, abençoa a nossa valentia, que defendamos o correto, embora estejamos sozinhos. Senhor, ajuda-nos a sermos luz em lugares escuros, que não nos conformemos com o mal que nos rodeia, mas sim que sejamos agentes de mudança. Senhor, ajuda-nos a evangelizar com amor, que partilhemos a Tua mensagem de maneira atrativa, não agressiva nem condenatória. Pai, dá-nos sensibilidade para saber quando falar e quando simplesmente viver o Evangelho. Senhor, usa-nos para trazer outros a Ti, que sejamos pescadores de homens como nos chamaste a ser. Pai, abençoa as palavras que partilhamos sobre Ti, que sejam atrativas, que despertem curiosidade, que abram corações. Senhor, protege-nos do fanatismo religioso, que representemos o Teu amor corretamente, não uma caricatura distorcida. Pai, ajuda-nos a sermos cristãos equilibrados, nem tão legalistas que afastemos as pessoas, nem tão liberais que não haja diferença com o mundo. Senhor, ensina-nos a viver em santidade sem santimônia. Pai, abençoa a nossa vida de oração, que não seja monótona nem rotineira, mas sim fresca e viva. Senhor, ensina-nos a orar com poder, que as nossas orações movam montanhas, abram céus, mudem situações. Pai, aumenta a nossa fé quando oramos, que oremos esperando respostas, confiando no Teu poder. Senhor, ajuda-nos a sermos persistentes na oração, que não desistamos depois de pedir uma vez. Pai, ensina-nos a jejuar corretamente, que os nossos jejuns sejam aceitáveis diante de Ti, que tragam resultados espirituais. Senhor, abençoa o nosso estudo da Bíblia, que não apenas leiamos, mas sim que entendamos, apliquemos e vivamos a Tua palavra. Pai, abre o nosso entendimento quando lemos as Escrituras, que o Teu Espírito nos revele verdades profundas. Pai, abençoa o nosso serviço a outros, que sirvamos com alegria, não por obrigação. Senhor, ajuda-nos a servir em segredo sem buscar reconhecimento. Que façamos o bem sem esperar nada em troca. Pai, abençoa as nossas ofertas e dízimos, que demos com alegria, confiando que Tu multiplicas a semente semeada. Senhor, ajuda-nos a sermos generosos sem sermos imprudentes, que administremos bem, mas sem sovinice. Pai, abençoa a nossa hospitalidade, que abramos as nossas casas com amor, que recebamos outros com gozo. Senhor, ajuda-nos a partilhar o que temos, que as nossas mesas sejam lugares de comunhão e bênção. Pai, abençoa cada abraço que dermos hoje, que transmita amor genuíno, que console o triste, que anime o desalentado. Pai, abençoa os nossos sorrisos, que iluminem o dia de alguém, que sejam reflexo do Teu gozo em nós. Senhor, ajuda-nos a sorrir mais, que não vivamos com rostos amargurados, mas sim com expressões que mostrem a Tua paz. Pai, abençoa o nosso sentido de humor, que saibamos rir de maneira saudável, que encontremos gozo em situações cotidianas.
Senhor, livra-nos do humor que fere, que as nossas brincadeiras não magoem nem humilhem ninguém. Pai, abençoa a nossa capacidade de desfrutar a vida, que não sejamos tão sérios que esqueçamos de gozar. Senhor, ajuda-nos a celebrar as vitórias pequenas, que encontremos motivos de alegria no simples. Pai, abençoa o nosso riso, que seja medicina para a alma, que alivie cargas, que una corações. Pai, abençoa a nossa curiosidade, que continuemos a querer aprender, descobrir, explorar. Senhor, ajuda-nos a manter a mente ativa, que não deixemos de crescer intelectualmente. Pai, abençoa a nossa imaginação, que possamos sonhar, criar, visualizar possibilidades. Senhor, ajuda-nos a pensar fora do convencional, que não nos limitemos ao que sempre se fez. Pai, abençoa a nossa capacidade de assombro perante a natureza, que valorizemos a criação que nos rodeia. Senhor, ajuda-nos a cuidar do meio ambiente, que sejamos bons mordomos deste planeta. Pai, perdoa-nos por como danificamos a tua criação. Ajuda-nos a viver de maneira mais sustentável. Senhor, abençoa os esforços de conservação, que haja mais consciência ambiental. Pai, abençoa os cientistas que estudam as mudanças climáticas, que encontrem soluções, que os seus avisos sejam ouvidos. Senhor, abençoa os ativistas ambientais, que a sua paixão inspire mudança real. Pai, ajuda-nos a reduzir a nossa pegada ecológica, que façamos a nossa parte embora pareça pequena. Senhor, abençoa os recursos naturais, que a água seja limpa, que o ar seja puro, que a terra seja fértil. Pai, protege as florestas, os oceanos, a biodiversidade, que não se extingam mais espécies. Senhor, abençoa os animais. Cada criatura que criaste tem valor e propósito. Pai, protege especialmente as espécies em perigo. Que haja esforços bem-sucedidos de conservação. Senhor, abençoa os que trabalham em jardins zoológicos e reservas naturais. Senhor, abençoa os educadores digitais, que ensinem a usar a tecnologia responsavelmente. Pai, protege a nossa privacidade online, que os nossos dados pessoais não sejam mal usados. Senhor, livra-nos do cibercrime, que não sejamos vítimas de fraude, roubo de identidade, burlas. Pai, abençoa os que trabalham em cibersegurança, que protejam efetivamente sistemas importantes. Senhor, ajuda-nos a ter equilíbrio com a tecnologia, que não nos tornemos escravos dos ecrãs. Pai, abençoa as pausas digitais, que saibamos desconectar-nos para nos conectarmos com o que realmente importa. Senhor, ajuda-nos a usar a tecnologia para nos aproximarmos de Ti, que leiamos a Tua palavra em aplicações. Senhor, damos-te graças porque Tu sempre nos ouves. Obrigado pela Tua presença constante nas nossas vidas, por nunca nos abandonares. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, partilha-a com alguém que precise de uma palavra de encorajamento. Escreve o teu Amém nos comentários e une-te a nós em oração. Não te esqueças de subscrever o canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente as suas bênçãos sobre a tua vida.